Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e a pedido da minha grande amiga, psicóloga e doutora Sandra Armoa, hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre sistema límbico e fisiologia das emoções. Na verdade, não necessariamente só a fisiologia das emoções. A gente vai falar um pouco de anatomofisiologia das emoções, ou seja, as estruturas anatômicas do sistema nervoso que têm relações diretas com a emoção, tanto com a emoção, com a percepção da emoção, quanto com o que a gente fala das reações emocionais. E a gente vai entender um pouquinho então do comportamento emocional e de como se dão essas relações entre as estruturas anatômicas envolvidas no processo das emoções, que é o que a gente chama então de fisiologia das emoções, ou seja, o funcionamento desse nosso córtex emocional, dessas nossas estruturas anatômicas relacionadas às emoções. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que significa uma emoção ou como se dá o processo da emoção? Então, quando a gente pensa em emoção, a gente tem que diferenciar a emoção do comportamento emocional. Felipe, como assim emoção e comportamento emocional? Então, fazendo uma introdução então em sistema límbico e emoções, percebendo então o que é uma emoção e o comportamento emocional, a gente tem que entender que as emoções nada mais são do que sentimentos ou sentidos. Então, elas estão muito relacionadas com as nossas percepções, tanto percepções sensoriais quanto as nossas experiências ou vivências comportamentais do dia a dia. Agora, o que seria o nosso comportamento emocional? O comportamento emocional, ele diz respeito à forma como a gente lidar com aquela emoção, ou seja, a forma como a gente vai se comportar e reagir a uma determinada emoção. E do mesmo jeito que o nosso sistema nervoso, ele tem a capacidade de aprender e de se moldar a estímulos sensitivos, a estímulos motores, a gente também tem a capacidade de aprender a se comportar emocionalmente, de aprender a modular esse comportamento emocional, mesmo a gente tendo as mesmas emoções, só que os nossos comportamentos eles vão modificando de acordo com a nossa vivência. Então, toda vez que a gente pensa em emoção, a gente está pensando em sentido e em sentimento. Toda vez que a gente pensa em comportamento emocional, a gente está então falando, na verdade, da forma como a gente expressa essa emoção e da forma como a gente reage a essas sensações emocionais. Então, antes da gente falar um pouquinho, né, do sistema límbico e entrar então no que eu coloquei aqui para vocês, falando no circuito de papéis, que na verdade foi o primeiro circuito neuroanatômico relacionado aí ao sistema límbico, ou seja, foi a primeira descrição neurofisiológica do sistema límbico e um esboço de como esse sistema límbico se comportaria. A gente vai falar um pouquinho então da parte histórica, ou seja, como começou a ser estudado o sistema límbico, como é que as pessoas começaram a perceber esse sistema límbico e como essas estruturas anatômicas que envolvem o sistema límbico começaram a se destacar então de acordo com a sua importância e de acordo com a sua relevância quando a gente pensa em sensações emocionais ou emoções propriamente dita e também quando a gente pensa em comportamento emocional. Então, as primeiras descrições que a gente tem referente ao sistema límbico são de 1878 e que são feitas então por Paul Broca. Paul Broca, então, descreveu ou começou a descrever o sistema límbico como sendo apenas uma convolução arqueada grande formada pelo giro do cíngulo e pelo giro parahipocampal ao redor do tronco encefálico e das comissuras interhemisféricas. Ou seja, essas estruturas, então, elas seriam as primeiras estruturas relacionadas ao sistema límbico. E se acreditava, então, que essas estruturas, elas desempenhavam todas as funções relacionadas às emoções, tanto as emoções quanto ao comportamento emocional.
Só que no final do século XVIII, um cientista chamado William James, ele propôs que um indivíduo, após perceber um estímulo que de alguma forma o afeta, ele sofre alterações fisiológicas perturbadoras. Felipe, como assim alterações fisiológicas perturbadoras? Ou seja, a partir do momento que eu tenho um determinado estímulo, eu tenho alterações fisiológicas relacionadas àquele estímulo que mudam algumas funções corporais, como a geração de palpitações, pode me gerar falta de ar, pode me gerar angústia. Ou seja, eu começo a ter um reconhecimento desses sistemas ou desses sintomas pelo cérebro e isso gera o que a gente chama então de emoção. Então, quando a gente fala então de William James, na verdade, o que ele fez no século XVIII foi estar correlacionando uma emoção com um comportamento emocional, ou seja, uma sensação e uma percepção com uma resposta corporal fisiológica que é dada então àquela determinada emoção ou aquele determinado estímulo que ele recebeu. Então, James, no século XVIII ainda, ele começou a fazer a correlação entre uma percepção e aquela sensação, ou aquela expressão positiva ou negativa que aquela sensação ou que aquela percepção pode nos causar. Depois disso, depois de James, então, a gente tem uma terceira teoria. Essa teoria, então, foi criada por Kenon Bard. Nessa teoria, ele dizia, então, que diante de um acontecimento que afeta o indivíduo e, consequentemente, que gera um impulso nervoso e que atinge o tálamo. E o que é o tálamo? O tálamo nada mais é do que o nosso grande centro de recepção de todas as informações sensitivas, que essa mensagem ela se divide. Ou seja, essa informação sensitiva que chegou até o tálamo, ela vai se dividir e vai gerar diferentes informações para o córtex cerebral. Então, para o córtex cerebral, ele vai gerar experiências subjetivas como medo, raiva, tristeza, angústia, alegria, ou seja, emoções. Já para o hipotálamo, que seria uma segunda via, então, quando a gente pensa nessa subdivisão, ele vai determinar, então, o que a gente chama das nossas respostas neurovegetativas periféricas a uma determinada emoção. Então, nessa primeira teoria, então, de Kenon Bard, o que acontece ou como foi percebido esse sistema das emoções? Então, ele começou a correlacionar e começou a subdividir essas informações. Ou seja, aquelas informações que eram percebidas, elas não eram tão simplificadas. Então, como é que elas eram divididas? Ao mesmo tempo que eu vou mandar essa informação para o córtex e que a partir do momento que eu mando essa informação para o córtex, eu vou ter uma formação de uma consciência e de um sentimento relacionado a isso, que esse sentimento ele pode ser de raiva, de tristeza, de angústia, dependendo desse tipo de percepção ou da forma como eu vou lidar com esse tipo de emoção, pode ser de alegria, pode ser de euforia, mas a partir do momento que eu tenho um estímulo, esse estímulo vai me causar uma sensação, e é essa sensação então que a gente chama de emoção. E quando a gente passa a ter a percepção, e quando a gente passa a ter então as experiências objetivas e subjetivas corticais relacionadas a isso, a gente vai chamar isso então de emoção. Beleza. E ao mesmo tempo eu vou ter uma segunda via, já descrita por Bard, então, e essa segunda via, então, vai ser a via que vai para o hipotálamo. E o hipotálamo, então, vai ser o meu grande centro, ou ele começa a ser descrito como o grande centro responsável pelas respostas emocionais. Como assim respostas emocionais? Principalmente as respostas que são dadas, então, pelo sistema que a gente chama de neurovegetativo. Então, essas respostas que são dadas através, principalmente, do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que vão regular, por exemplo, as palpitações, sudorese, então eu posso aumentar a sudorese, diminuir a sudorese, eu posso ter dilatação de pupila ou contração de pupila, eu posso ter uma taquicardia ou uma bradicardia, ou seja, eu posso ter respostas neurovegetativas geradas ou induzidas pelo hipotálamo a partir de um estímulo ou de uma experiência emocional que eu passei a ter. A partir de então, em 1937,
Papez sugeriu, então, que um sistema de estruturas límbicas forma um circuito neuronal complexo envolvendo todo o comportamento emocional. Então, a partir daí, já se acreditava que a experiência emocional era determinada pelo córtex cingulado, ou seja, pelo giro do cíngulo, e que a expressão emocional era governada pelo hipotálamo. Felipe, como assim a experiência emocional e a expressão emocional? Então, quando a gente fala de experiência emocional, eu estou falando da percepção, da consciência emocional, ou seja, do sentimento propriamente dito. Quando eu estou falando da expressão emocional, a gente está falando do comportamento emocional. Só que no circuito de papéis, que é o que a gente vai estar vendo agora, a gente descreve, na verdade, só o sentimento e a expressão. Só que essa expressão relacionada ainda com o sistema neurovegetativo, sendo o hipotálamo, então, o grande centro, o grande responsável por tudo. Então, olha como é que se descreve, então, ou como é que Papez, em 1937, descreveu esse circuito neuronal responsável, então, pelas emoções. Então, quando o Papez fez a descrição, ele percebeu, e já é, na verdade, uma descrição muito avançada em relação aos outros autores, então, ele descreveu o seguinte, que toda emoção, ela tem que começar, ou ela vai ser iniciada através de um estímulo. Que estímulo é esse? Um estímulo sensorial. Esse estímulo sensorial, ele pode ser um estímulo auditivo, ele pode ser um estímulo visual, ele pode ser um estímulo gustativo, ele pode ser um estímulo olfativo. Tanto é que a gente pode desenvolver emoções, né? Ou seja, um determinado cheiro, né? Através do olfato você pode se identificar, gostar ou não gostar, ter uma percepção, uma consciência, ou uma emoção, uma relação positiva com isso, ou negativa, do mesmo jeito que o paladar ele pode te remeter a experiências positivas e negativas, do mesmo jeito que a nossa visão, ela pode, em alguns momentos, alguma estrutura que a gente está vendo pode agradar ou nos desagradar. Então, tudo começa através de um estímulo. Quando esse estímulo chega, todas as informações sensitivas, com exceção do olfato, elas passam pelo tálamo. Ou seja, qual é a grande importância disso? O meu tálamo é o meu grande centro receptor de todas as informações. Então ele recebe todas as informações sensitivas e a partir do tálamo a gente vai ter a distribuição de todas essas informações sensitivas. Como se dá então a distribuição dessas informações sensitivas? A primeira coisa que acontece, ou que Papez propôs, é que o estímulo ele passa pelo tálamo. E quando chega no tálamo, então, esse estímulo ele vai atingir o que a gente chama de córtex sensorial. Felipe, como assim córtex sensorial e quem seria o meu córtex sensorial? Na verdade, a gente tem várias áreas sensoriais no córtex. Então, depende do estímulo, ou dependendo do estímulo, essa percepção ela vai para uma região ou para outra. Só que a gente tem o córtex de associação sensitiva, que é o que a gente chama então de área de Wernicke, que nada mais é do que uma área de associação. Felipe, mas a área de Wernicke, ela não é, na verdade, a área responsável pela percepção da fala, ou seja, a área sensitiva da fala, enquanto a área de Broca seria a área motora da fala? Sim, quando a gente pensa em sensibilidade da fala, sim. Mas, na verdade, a área de Wernicke, ela fica interposta entre os lobos occipital, lobo temporal e lobo parietal, que são lobos que têm grandes funções sensitivas. Então, se eu estou pensando na visão, a minha área, o meu córtex visual, ele é o occipital. Se eu estou pensando na audição, o meu córtex auditivo é o córtex temporal. Se eu estou pensando na percepção corporal, o meu córtex sensitivo, então, ele vai ser o meu córtex parietal. Então, eu tenho várias áreas corticais que estão relacionadas a sensibilidades diferentes. Quando essa sensibilidade chega no córtex sensitivo, então, ela é distribuída do córtex sensitivo até o giro do cíngulo, que vai estar aparecendo aqui na imagem que eu vou colocar para vocês.
Qual é a grande função, então, desse giro do símbolo, segundo o circuito de papéis? É o giro do símbolo, então, que faria a distribuição dessa informação sensitiva de duas formas. Do giro do símbolo, ele ia distribuir para a minha área de consciência. Felipe, como assim uma consciência relacionada a uma emoção? Quando a gente pensa em consciência emocional, na verdade é que eu tenho percepções e essa percepção ou todo estímulo sensitivo, ele sempre viaja para uma área sensitiva que a gente chama de área sensitiva primária. Ou seja, se eu estou falando da área sensitiva da visão, da área primária da visão, eu posso dizer então que toda a informação visual, ela viaja até a área primária da visão e quando chega na área visual primária, eu vejo. Agora, como é que eu vou armazenar e ter uma memória dessa visão? Passando então informação da minha área primária para a área secundária, que é a área de memória. Felipe, como é que eu vou começar a associar então? Aí então eu vou ter áreas terciárias, que são áreas de associação, e a grande área de associação que a gente vai ter então é a área de Wernicke, ou aquela região da área de Wernicke. Por quê? Porque naquela região da área de Wernicke, ou seja, uma região de interseção entre os lobos parietal, temporal e occipital, a gente vai ter então uma relação entre o que eu estou vendo, o que eu estou escutando, o que eu estou percebendo, e a gente vai tendo então o que a gente chama de consciência emocional, tá? Só que ao mesmo tempo que eu mando uma informação e passo a ter uma consciência da emoção, segundo papéis, o giro do símbolo ainda distribui essa informação para o hipocampo e para o tálamo anterior. Qual é a grande importância quando a gente pensa aí na função do hipocampo no sistema límbico? Então, o hipocampo, ele seria a nossa área responsável pela memória emocional. Ou seja, aquela memória emocional positiva ou negativa. Então eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: às vezes a criança ela tem algumas informações muito positivas, por exemplo, de um ursinho, porque ela acha que o ursinho é um bichinho bonitinho, que ela acha que o ursinho é um bichinho agradável. Então ela forma uma memória emocional daquele bichinho como aquilo sendo uma coisa muito positiva e muito agradável. Até que um dia ela vai crescendo e quando ela cresce, então ela vai assistir um filme. E no filme ela vê um urso pardo comendo uma pessoa. Aí o que acontece? Toda aquela percepção emocional e aquela memória emocional que ela tinha daquele bichinho, ela passa a ser modificada. Ela falou, opa, peraí, não é bem assim. Mas isso acontece aonde? Na nossa área de memória emocional, que a gente chama de hipocampo. E essas memórias, elas podem ser modificadas. Do mesmo jeito que, às vezes, um alimento que te causa alguma repulsa durante a infância e que você não gosta, que aquilo é uma coisa muito negativa, depois, com o tempo, você passa a gostar e você passa a modificar e moldar essa sua memória emocional. Então, eu posso passar a gostar de alguma coisa que antes eu não gostava. Eu posso passar, né, a deixar de ter medo de alguma coisa que antes eu temia. Então muitas crianças às vezes têm medo de barata, mas esse medo de barata não é da criança, ele foi passado pela mãe. Por quê? Porque toda vez que a mãe via barata, a mãe gritava. Então aquilo causou uma sensação de medo na criança desnecessária. Então o que ela associou? Que aquela barata era uma coisa muito negativa para ela. E com o passar do tempo, às vezes ela vai percebendo que aquilo não é tão negativo assim. Ela vai começando a enfrentar os seus medos a partir do momento que ela passa a ter novas experiências. Eu sempre brinco com os meus alunos e falo que filho de biólogo, então, ele é um pouco diferente, né? Por quê? Porque você pega uma criança que é filho de biólogo, como o biólogo trabalha com insetos, trabalha com esses animais, às vezes ele vê um bichinho, né? Ele vai lá e pega o bicho. Ah, viu o sapo? Ele vai lá e pega o sapo na mão. Por quê? Porque ele viu o pai pegando, porque ele viu a mãe pegando, porque aquilo ali é uma experiência para ele que é uma experiência agradável e positiva. Ou se não for agradável, também não é desagradável. Aí você vê uma outra criança que teve uma experiência diferente, ela vai ter um comportamento completamente diferente. Ela pode ter uma emoção completamente diferente. Mas por quê? Porque aquilo foi aprendido, ela moldou o seu sistema nervoso de acordo com as experiências que ela teve. Então essa memória emocional,
Então vai ser a grande função aí do hipocampo quando a gente pensa em sistema límbico. E a gente vai ter então a região do tálamo anterior, que vai ser outra região sensitiva, e dessas regiões, tanto do tálamo anterior quanto do hipocampo, a gente vai mandar as informações, segundo o circuito de papéis ainda, para o hipotálamo. E o hipotálamo, então, ele vai ser o grande centro responsável por determinar todas as respostas neurovegetativas relacionadas a essa emoção ou relacionadas a essa percepção. Então, quando a gente pensa no hipotálamo, a gente pensa na expressão emocional. Felipe, como assim na expressão emocional? Na forma como a gente vai se comportar com aquelas emoções, ou seja, na resposta. Então, às vezes, você está andando por uma rua muito escura, você percebe que tem alguém andando atrás de você e você tem uma percepção ou você tem uma sensação de medo. Por quê? Por causa das suas experiências. Então, a minha memória me remete a isso. Então, o que acontece? O meu organismo, então, ele começa a responder. Eu começo a ter uma taquicardia, eu começo a ter palpitação, eu começo a ter sudorese, eu tenho dilatação de pupila, ou seja, eu tenho várias respostas orgânicas neurovegetativas determinadas pelo hipotálamo, mas nada aconteceu. Eu não fui assaltado, eu não tive que ter nenhuma resposta, nem de fuga, nem de enfrentamento, mas o que está acontecendo? O meu sistema está respondendo automaticamente ou produzindo uma resposta de acordo com a minha memória e de acordo com as minhas percepções. E é isso que está acontecendo o tempo todo. Aí depois que você vira a esquina, que você percebe que não tem mais ninguém atrás de você, aí o seu sistema, então, ele vai se regulando novamente, vai se modulando novamente e aquela percepção, aquela resposta, ela vai desaparecendo. Isso pode acontecer de várias formas diferentes. Felipe, isso acontece com quem nunca foi assaltado na vida? Provavelmente não. Por quê? Porque ele nunca passou por aquela experiência. Então, talvez ele está numa situação de risco, está passando por uma situação de perigo, mas não está percebendo nada e não tem resposta nenhuma. Mas por que ele não tem resposta nenhuma? Porque ele não tem consciência emocional, porque ele não tem memória emocional. Consequentemente, ele não vai ter resposta emocional. A partir do momento que a gente passa por experiências positivas ou negativas, a gente vai tendo as nossas memórias emocionais positivas ou negativas, que com o passar dos anos também podem ser moldadas, também podem ser adaptadas e a gente pode aprender a lidar com essas emoções. Então eu sempre falo para os meus alunos, independente do circuito de papéis, que a gente vai daqui a pouquinho aprofundar um pouco mais e falar de todos os circuitos neuronais relacionados ao sistema das emoções, então eu sempre dou um exemplo para os meus alunos, então, quando a gente está tendo uma aula presencial e a gente está discutindo sobre esse tema. Quando a gente pensa, então, em sentimento, principalmente relacionado a duas pessoas, ou seja, quando a gente se apaixona, a gente vai ter uma percepção e a gente tem uma emoção relacionada a uma determinada pessoa. Por quê? Porque eu me atraí, então, pela sensação ou pela minha percepção visual, ou a gente se identifica com aquilo, com aquela pessoa de uma certa maneira e aquilo mexe tanto com a nossa consciência emocional, quanto com a nossa memória emocional, quanto também com as nossas respostas emocionais. Felipe, mas a gente consegue controlar isso? Se você está passando por isso pela primeira vez, que é o que acontece na adolescência, o comportamento emocional, às vezes, ele não favorece muito a pessoa. Então, a pessoa se apaixona e aí o que ela faz? Ela quer estar com a outra pessoa o tempo todo, ela quer outra pessoa o tempo todo, ela é muito possessiva, ela quer isso, ela quer aquilo como se... Ela quer viver aquilo de forma muito intensa, mas não necessariamente é o que a outra pessoa também quer. Então, isso aí, na verdade, essa relação, ela não depende só dela, ela vai depender da outra pessoa. Então, quando a gente fala de comportamento emocional, que eu dou esse exemplo para as pessoas, meus alunos, o que eu digo para eles? É muito comum você ver um adolescente que se apaixona, ele sofre como se a pessoa, se a pessoa não me largar, ou se a pessoa não sei o que, eu vou morrer, eu vou ter essa sensação de tudo é maximizado. E ela, então, ela vai ligar para outra pessoa. Então, ela telefona, ela manda mensagem, ela manda mensagem, ela manda mensagem. E o que a outra pessoa faz? Ignora. E quanto mais você perturba a outra pessoa, mais a pessoa te ignora. Fala, pô, que cara chato, né? Tá ligando o tempo todo, tá mandando mensagem o tempo todo. Pô, se a gente nem começou a namorar, a pessoa já tá perturbando. Cara, Deus me livre um negócio desse.
E aí a pessoa vai lá e sofre, 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 até que depois de um tempo ela vai lá e passa por outra experiência e se apaixona então por outra pessoa. E aí quando ela se apaixona por outra pessoa, ela já teve a primeira experiência e ela percebeu que aquela resposta que ela deu àquela experiência não foi tão positiva. E aí então o que começa a acontecer? Ela começa a se comportar diferente. Ah, será que eu ligo para ele ou será que eu espero ele me ligar? Será que eu mando uma mensagem ou será que eu espero ele mandar essa mensagem para mim? E aí ela percebe o seguinte, que por mais que ela sinta a mesma coisa, ou seja, por mais que ela tenha a emoção e a memória emocional, essa memória emocional através das vivências vai fazendo com que ela tenha um comportamento diferente. Então ela vai sentir a mesma coisa? Vai. Então ela vai sofrer do mesmo jeito? Vai. Só que talvez ela tenha uma resposta mais adequada para aquele sentimento. Então o que ela faz? Em vez de ficar o tempo todo ligando e se matando pela pessoa, ela espera. Vai sofrer? Vai, mas dá uma esperadinha. E aí, de repente, ela espera um dia, ela espera outro dia, e no terceiro dia, a outra pessoa percebe que ela não ligou, e aí vai lá e manda, né, um WhatsApp, manda um direct para ela, fala, oi, sumida, não sei o quê. Ou seja, a pessoa começa a procurar de volta. E aí ela percebe o seguinte, ela vai começar a perceber que o comportamento dela era inadequado. Isso vai acontecendo para todas as emoções. Então, quando a gente é muito novo ainda e perde algum parente, né? Eu perco uma pessoa muito próxima num acidente, alguma coisa, o sofrimento ele é muito grande, né? E na verdade, a reação emocional é muito significativa. Então a pessoa chora, debruça, esperneia, eu quero ir junto com ele, eu também queria morrer, era para eu ir na frente e tal, e tal, e tal. Beleza. Quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai passando por essa emoção repetidas vezes. Então ela já perdeu um amigo, ela já perdeu o outro, ela já perdeu. E aí você pega, por exemplo, uma pessoa com 80 anos, com 90 anos, com 70 anos talvez, mas que já passou por essa experiência várias vezes e que ela tem uma perda que é muito significativa para ela, mas que o comportamento dela é diferente. Por quê? Porque ela já não enxerga mais a morte da mesma forma que um adolescente enxerga. O adolescente ou a criança, eles acham que eles são imortais. Por quê? Porque na experiência emocional deles não existe aquilo, só existe a vida intensamente. Agora, as outras pessoas, elas já começam a perceber aquilo de forma diferente. Então, até quando a gente pensa, por exemplo, na sensação do medo, quando a gente é criança ou adolescente, a gente não tem medo de nada quase, poucas coisas causam medo. E depois que você vai envelhecendo, você vai percebendo por quantas situações perigosas eu já passei, de quantas coisas ao longo da minha vida eu já escapei ileso, né? Mas por quê? Porque a gente começa a ter essa percepção diferente. E essa percepção, essa modulação dessa percepção, ela acontece então no hipocampo e ela vai ser derivada dessas experiências. Então eu sempre dou outro exemplo, a gente costuma falar então, né? Falar assim, olha, se você for assaltado, não reage, entrega tudo, fica tranquilo, não pode demonstrar isso, não pode demonstrar aquilo, beleza, aí fica tudo certinho, todo mundo sabe qual é a cartilha, né, caso você seja assaltado. A sua mãe te ensinou isso desde pequeno. Aí um dia a sua mãe vai lá e é assaltada, e quando ela é assaltada, ela grita, ela dá uma bolsada no cara, ela toma um tiro e vira aquele escarcéu. Aí você pensa, poxa, mas a minha mãe sempre falou para eu não reagir assim. Por que ela reagiu dessa maneira? Porque na verdade ela falava para você, mas ela nunca tinha passado por aquela situação. A partir do momento que ela passa por aquela situação, ela vai ter uma resposta. E nem sempre essa resposta vai ser uma resposta consciente e mais adequada. Ela pode ter uma resposta que a gente chama então de resposta instintiva. Ela pode atuar pelo instinto e não necessariamente pela experiência ou conscientemente. Agora, a pessoa que já foi assaltada uma vez, que mora numa grande cidade, foi assaltada 2 vezes, 3 vezes, cara, na 4ª vez, né, que ele for assaltado, ele vai ter a mesma percepção, ele vai ter o mesmo medo, ele vai passar pelo mesmo sentimento de impotência, de frustração que ele tem, mas a forma como ele vai reagir, aquilo vai ser diferente. Então o cara é assaltado, mas vai fala, pô, beleza, leva a carteira, leva tudo, mas pode deixar meus documentos aí, cara, quebra meu galho, deixa um dinheiro para eu voltar de ônibus. Aí você fala, pô, mas o cara pode reagir assim ao assalto? Depende da experiência que ele já passou. Ah, então o cara está muito tranquilo? Não necessariamente, mas o cara passou a
controlar o comportamento emocional. Se você tem um piloto de avião, por exemplo, e ele está dirigindo, ele está passando por uma situação diferente, por mais perigosa que seja a situação, ele não pode entrar em desespero e ter um distúrbio de comportamento emocional. Ele tem que ter o mesmo comportamento emocional para tentar descer aquele avião, para tentar pousar aquele avião em segurança e trazer todo mundo em segurança ao solo. Agora, independente da resposta dele, a sensação ou a consciência, ela vai ser a mesma, ele vai estar emocionado do mesmo jeito. Só que a partir do momento que eu vou tendo as minhas vivências, o meu comportamento emocional, ele pode ser moldado. Então, na verdade, são vários exemplos que eu posso dar para vocês, mas para a gente não ficar se estendendo muito em exemplos, a gente vai falar então desses principais exemplos, que são exemplos do dia a dia, e de como a gente se comporta, e de quanto é importante a gente ter as experiências. Por isso que a gente fala, quando a pessoa é muito jovem, ela tem muita energia, ela tem muita vida, ela tem muita disposição, mas ela tem pouca experiência, ou seja, ela passou pouco por aquilo. Quando você vai ficando mais velho, você vai tendo menos energia, mas ao mesmo tempo você tem experiência acumulada, você sabe o que dá certo e o que não dá certo. Por quê? Porque você já passou por aquilo, você sabe como se comportar com uma determinada emoção ou não. Aí você fala, nossa, mas quando que a gente amadurece para o sentimento? Depende de quanto você viveu aquelas experiências, de quanto você passou por aquelas experiências. Então, quanto mais experiências a gente tem, do mesmo jeito que o nosso aprendizado sensitivo e nosso aprendizado motor, ele requer então experiências ou repetições, a nossa experiência emocional e o nosso aprendizado emocional, ele também é derivado de repetição de experiências. Quanto mais experiências eu tenho, melhor vão ser então as minhas respostas emocionais, ou seja, melhor eu vou me comportar de acordo com uma determinada experiência, mesmo sendo uma experiência positiva ou uma experiência negativa. Agora que a gente falou então do circuito de papéis, a gente vai falar então de como se dão esses circuitos neuronais e quais são as principais estruturas relacionadas então ao sistema límbico.